aumento do uso de suplementos pelos atletas ou frequentadores de academias, as dúvidas sobre suas propriedades ou sobre seus efeitos são muitas. Para esclarecer um pouco dessas dúvidas, estão comigo hoje nos estúdios do programa Saúde para Você, a endocrinologista Lissandra Eduardo e a nutricionista Kaliane Dutra. É só um minutinho que já a gente está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para Você. Hoje vão conversar comigo sobre suplementação a doutora Lissandra Eduardo, que é endocrinologista, e a doutora Kaliane, que é nutricionista. Olá, gente, seja bem-vinda aí aos nossos estúdios do programa Saúde para Você. Obrigada. Bom, fala pra gente primeiro, o que é a suplementação? Bom, suplementação, como o próprio nome já diz, é suplementar aquilo que a gente não consegue adquirir de uma alimentação saudável, de uma dieta saudável. Então, as propriedades dos alimentos que a gente não consegue absorver ou no intuito de complementar essa alimentação, a gente pode estar usando alguns artifícios como forma de suplemento, né? Agora, para quem que é indicado fazer essa suplementação alimentar? Então, a indicação varia muito de paciente para paciente. Então, é primeiro fazer uma avaliação do paciente, ver a real situação para aquele uso de suplemento, porque hoje a gente tem visto muitos pacientes indo e comprando todos os suplementos que viram na academia, que é indicado, e começa a consumi-los, né? Então, assim, quando o uso é muito abusivo do suplemento, há também uma carga maior renal, pode ter alguns outros problemas futuros. Então, a suplementação é indicada para aquele determinado tipo de atividade física, pela intensidade, pelo horário que o paciente acaba praticando aquela atividade física. Então, a suplementação ela chega para agregar mais resultados, né, mais rápidos e também para manter a massa muscular, conseguir não perder muita energia, repor essa energia que o corpo já tem as reservas, não utilizar reservas. Então, usa uma suplementação pré-treino, né? Tem a pós-treino, que são as proteínas que fazem a construção muscular. Então, isso varia muito de cada caso. É muito individual. É muito né? individual, acho que depende do objetivo, né? Assim, como a Kaliane falou, particular de cada pessoa. Hoje realmente está muito na moda, até mesmo pela influência, né, das academias, a gente sempre está complementando com alguma coisa, um whey protein, um termogênico para dar acelerar um pouquinho mais o metabolismo, mas isso depende do objetivo que a gente pretende alcançar. É lógico que, em se tratando de atletas, essa suplementação é necessária, é fundamental, porque há um aporte, um gasto energético muito maior, a gente precisa dar um aporte maior para esse indivíduo, né, particularizando. Mas, assim, até mesmo para as pessoas que praticam atividade física habitualmente, dependendo do objetivo, que, como ela mesma disse, for um ganho de massa, de repente é interessante a gente estar propondo isso, sim. Agora, doutores, qual que é a diferença? Eu acho que é bom a gente esclarecer aqui dessa suplementação saudável, a suplementação que é permitida, e essa diferença do doping, né? Da suplementação que não é legal, que é mais conhecido como uma bomba, né? Isso. A gente considera doping o uso de hormônios, né, na suplementação, ou de substâncias que vão agir como hormônios no organismo da gente. Aí isso é considerado um doping, né? E não é assim, legalmente falando, a gente às vezes até protela um pouquinho, porque pensando em atletas, a gente pode estar até comprometendo a competição dessa pessoa. Agora, a questão de suplementação, como eu já disse, é complementar a alimentação. Então, a gente vai fazer suplementos em relação a proteínas, em relação a carboidratos, né? Pensando em suplementar, de repente, lipídios, que às vezes há necessidade também para pessoas que querem atingir um ganho de massa. Então, a questão de suplementação é uma coisa mais saudável e às vezes se faz necessário. Diferente de um uso hormonal que, pensando em atletas, pode haver até um comprometimento em relação à competição. Agora, para que está contraindicado esse tipo de suplementação? A contraindicação tem que ser, como eu falei no início, o paciente tem que ser avaliado, né? Porque, pensando no geral,
ali, suplementos que não fazem alteração no organismo, ele não é contraindicado. Mas tem que saber a dosagem, que tipo de paciente que está consumindo. Se o paciente já tem alguma patologia prévia. Que pode desencadear, né, como eu falei, um problema renal futuro. Porque o excesso de proteína sobrecarrega os rins, todo mundo já sabe. Então, pessoas que fazem atividade física muito intensa e a alimentação é pura proteína, não come carboidrato, isso aí pode trazer uma lesão futura aí. Então, tem sim contraindicações. Agora, quais são os principais suplementos que uma pessoa que a pessoa precisa? Ao contrário do que todo mundo pensa, a hidratação é um fator importantíssimo em questão de suplementação. Por quê? Com a atividade física, o gasto energético é muito grande, há uma perda, né? Assim, a desidratação é muito grande, principalmente o atleta de endurance que pratica atividade por um tempo maior, então as perdas são grandes. O exercício exaustivamente, ele libera ureia, que a gente vai ver isso pela desidratação, e a amônio, que é a fadiga muscular. Então, por isso que há necessidade de hidratação pré e durante o exercício, para que a pessoa consiga estabelecer tanto essa questão de reserva, de ter uma questão de nutrição, de não ter fadiga muscular, e até mesmo para evitar a desidratação e a fadiga no pós-exercício. Agora, para uma pessoa que quer ganhar massa, por exemplo, qual que é a melhor indicação de suplemento? Então, o melhor suplemento seria o suplemento à base de proteína. Mas a proteína, ela faz a construção muscular, porque ela vai ser um suporte além da alimentação. Vai suplementar a alimentação com suplemento à base de proteína. Ela estimula a síntese proteica. E isso num praticante de atividade física vai favorecer a hipertrofia muscular. Isso, então a tendência é haver um aumento mesmo, né? Em se tratando de suplementação proteica, há os que a gente considera como anabólicos e os anticatabólicos. Os anabólicos são aqueles que vão ter uma ação mais imediata. Como exemplo, a gente tem o whey protein e os BCAAs. E já a creatina, que a gente considera um anticatabólico, o objetivo dela é ter uma duração maior. Então, o objetivo de quem usa uma creatina, por exemplo, é estimular a formação de síntese proteica, essa hipertrofia com o tempo, e de uma forma até um pouco mais intensa, mas justamente pela mecanização dela, que é um período maior, sabe? Então, é uma indicação para quem objetivo ganho de massa, usar a suplementação proteica, sim. Agora, a gente tem uma dúvida de uma telespectadora do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos olhar a dúvida dela. Doutor, creatina faz mal à saúde? Qual é a forma correta de se usar? Então, doutora, a creatina pode fazer mal para a saúde? Todo o excesso, né, é prejudicial, mas com orientação, de acordo com a demanda, eu acredito que, pelo contrário, só tem a somar. Como a gente já comentou anteriormente, a creatina é um ergogênico, né, um suplemento anticatabólico, então o objetivo é de favorecer o ganho de massa de forma mais duradoura, então tem o seu benefício sim. Então, para aquelas pessoas que objetivam o ganho de massa, a creatina é uma opção legal. Nós vamos para um pequeno intervalo. Saúde para você, volta já! Já estamos de volta com o programa Saúde para você, hoje conversando com a nutricionista Caliane e com a endocrinologista Lissandra sobre suplementação alimentar. Agora, doutoras, qual que é o benefício? Para que serve o termogênico? O termogênico é para dar uma energia maior, né, para acelerar o metabolismo. Então, é um artifício que a gente usa nos pré-treinos, né, para poder a pessoa estar tendo uma energia maior, um benefício maior em relação à prática esportiva. E esses termogênicos também, ele não pode ser assim, colocado o nome termogênico. Às vezes, outras substâncias são termogênicas e ninguém sabe, né? Uhum. Por exemplo, a cafeína, chá verde. Às vezes, as pessoas consomem e não sabem que aquilo é termogênico. Também acelera o metabolismo. O gengibre, a canela, são termogênicos também. Então, isso associado a uma alimentação, essa alimentação passa a ser uma alimentação rica
em alimentos que estimulam, né? E aí, consequentemente, vai acelerar o metabolismo. Agora, para uma pessoa que quer emagrecer, o que ela deve comer antes, o que ela deve comer depois? É recomendado o jejum para a pessoa malhar, para poder emagrecer? Nossa, essa pergunta, acho que muita gente tem dúvida, né? Um pré-treino, ele tem que ser assim, tem que fazer uma alimentação muito certinha. Ainda mais se a intensidade da atividade física for maior. Um pré-treino na parte da manhã, muita gente não gosta muito de fazer a primeira refeição, que é o café da manhã, vão para academia mesmo sem comer nada. E acham que está fazendo maior vontade, né? Quero emagrecer, então para que eu vou comer? Está totalmente errado, porque o nosso organismo durante o sono, ele vai usando as reservas. A partir do momento que a gente acorda, a gente já começa a usar essas reservas que ficam no músculo e no fígado, que é o glicogênio. Então, se eu vou praticar uma atividade física e não consumo nada, o meu organismo vai queimar o quê? O glicogênio do músculo. Então, consequentemente, ele vai perder massa muscular, não vai ganhar. Então, meia hora ou 1 hora antes de praticar uma atividade física, é aconselhável fazer uma alimentação rica em carboidrato. Por quê? O carboidrato, ele é fonte de glicose, então eu vou ter energia por mais tempo. E esse carboidrato, de preferência, tem que ser um carboidrato integral. Porque a farinha branca, ela rapidinho ela é absorvida e a energia o estoque de energia é mais rápido. Já um carboidrato complexo, né, que hoje tem usado muita batata doce, porque além dela ser carboidrato, ela fica por mais tempo na corrente sanguínea, então, consequentemente, o paciente tem mais energia. Então, são essas dicas, sempre se alimentar antes de treinar, sempre com uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína também, e pós-treino usar a proteína, porque ela vai enrijecer o músculo que você trabalhou. Então, a dica é essa. Agora, e para uma pessoa que quer ganhar massa? Qual que é a alimentação indicada? A alimentação para quem quer ganhar massa é uma alimentação mais rica em proteína. Então, se usar e abusar mesmo dos leites derivados, ovos, dê preferência para a clara, que né, a albumina aí é a proteína da clara. Então, assim, carnes vermelhas, né, desprezando um pouco a gordura também, porque não é radicalizando que eu posso comer carne à vontade, que eu vou abusar das gorduras. Então, assim, usando um pouquinho de tudo, tem as proteínas vegetais também, que é muito, né, indicada, aveia, você pode estar misturando no iogurte, colocando na fruta. Então, assim, tem várias opções de proteína que você pode estar conseguindo aliar numa alimentação saudável. A suplementação, ela engorda? Se você não tem uma alimentação balanceada e está complementando essa alimentação, ela vai te engordar, né? Porque proteína a gente acha que não tem caloria, mas tem. Então não é só porque às vezes é um suplemento só de proteína, mas tem que rever isso porque isso pode interferir no peso também, se você não gastar isso. E uma questão que a gente depara sempre doutora, eu quero suplementar, mas eu não tenho tanta disponibilidade de praticar exercício e tal. A suplementação, gente, é para somar a alimentação que teoricamente é o fundamental. E a prática de exercícios físicos é importantíssima para a gente obter um resultado. Então, não adianta a pessoa objetivar o ganho de massa se ela não for estimular esse metabolismo, se ela não for estimular essa musculatura. Então, a gente está dando, por exemplo, o fomento, né, e não está exercitando aquilo ali. Então, é importante, de acordo com cada objetivo, né, individual, a gente suplementar e propor a prática esportiva, né, assim, indicada. Agora, o suplemento substitui a alimentação? Não substitui, como a gente já disse, o suplemento complementa a alimentação, é para somar, né, e em excesso ele não vai ser benéfico. Agora, com o tempo, os suplementos, ele pode deixar de fazer efeito? Quer dizer, a pessoa toma aquele determinado suplemento, o whey protein ou o BCA por muito tempo, o corpo pode, vamos dizer, acostumar e deixar de fazer efeito, ou não existe isso? Eu acredito que deixar de fazer efeito não vai acontecer, não. Se a pessoa, por exemplo, suplementa, mas tem um hábito de praticar, eu acho que o ganho é contínuo. Pode, por exemplo, pode ser que haja uma diminuição do metabolismo, até mesmo que com a idade isso acontece mesmo. Então, pensando em um atleta ou um praticante de atividade física crônico aí, né, assim, que pratica há muitos anos,
A gente tem que tomar muito cuidado com as sobrecargas para a gente, né, não alterar nenhum órgão, como por exemplo o rim, para a gente não estar sobrecarregando isso. Mas eu acho que com cautela, com orientação, com uma supervisão, eu acho que não tem tanto malefício não. Né? As dosagens também eu acho que devem ser muito bem indicadas, porque muitas vezes a gente faz muito isso de orelhada, ai, minha colega usa isso, então vou usar também, deu certo para ela, então eu vou... Não é por aí. Acho que cada pessoa é acho que tem que procurar um nutricionista, um endocrinologista para estar avaliando cada caso individual e cada pessoa, né? A gente vai fazer as metas de acordo com a sua particularidade. Agora, Lissandra, uma pessoa tem uma dieta, né, extremamente balanceada, saudável, ela não precisa, por causa disso, ela não vai precisar suplementar? Aí depende muito do perfil e do objetivo que você quer. Como a gente já falou, por exemplo, um atleta de endurance que vai competir por provas de longos períodos, o organismo dele não vai conseguir ter as reservas só com alimentação saudável. Ele precisa de, por exemplo, até mesmo, tanto a proteína como o carboidrato é muito importante para regeneração muscular durante as provas, pós-provas. Porque a gente pensa, a suplementação proteica no pós-treino é muito importante. Mas o carboidrato também é. Porque esse carboidrato, de repente, que a gente vai tomar no final do treino, ele vai ser importante porque ele vai favorecer a produção, por exemplo, de glicogênio, de dar um estímulo energético para regenerar aquela fibra muscular que foi exaustivamente exercitada. Né? É como se fosse uma reposição. Para evitar uma fadiga, entendeu? E outra coisa, como proteção também de articulação, de musculatura. Então, isso tudo é muito importante. É necessário, por exemplo, que haja uma orientação dependendo da categoria de atividade física que a gente, né, se dispõe, durante e após. Porque há provas também que durante o exercício a gente tem que usar um carboidrato. Hidratação é importantíssimo durante o exercício todo, porque há um gasto energético grande. Então, assim, eu acho que é tudo muito individual, mas é importante a suplementação. Ok. Tá? Então, mais uma dica do programa Saúde para você. Tem alguma dúvida? Quer sugerir um tema para a gente? Escreva. O número do nosso WhatsApp está aparecendo na tela. Ou então, para a nossa página do Facebook. Agradeço as doutoras aí hoje pela participação no nosso programa. Ok. Até o próximo programa. Saúde para você!